Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago para vocês essa questãozinha aqui interessante. Parece ser muito simples, com apenas dois elementos aqui, né? Mas leva para a gente num lugar muito grande, com números muito grandes. E se a gente não fizer a simplificação antes, fica um negócio medroso, tá bom? E agora eu vou convidar você a tentar resolver 5 superfatorial dividido por 6 fatorial. Você sabe resolver essa questãozinha aqui? Deixe para mim nos comentários qual opção você marca, letra A, letra B, letra C ou letra D. E claro, venha comigo acompanhar a resolução dessa questãozinha, tá bom? Se você for novo por aqui, se inscreva no canal. Eu trago vídeos todos os dias para vocês, tá bom? E se você puder curtir esse vídeo, fortalece demais o meu trabalho. Você não tem noção de como isso me ajuda, beleza? Agora vamos lá. Para a gente poder resolver essa questão, a gente precisa primeiro descobrir como que funciona aqui o superfatorial e também o fatorial simples. Essas duas operações são baseadas aqui em multiplicações, e eu vou mostrar para vocês como que é cada uma delas, e depois a gente tem que fazer a divisão entre elas. Então a estratégia aqui é a gente tentar encontrar alguma forma de simplificar essas duas operações, porque como eu disse para vocês, elas são baseadas em multiplicações. Então a multiplicação junto com a divisão pode ser simplificada se a gente conseguir encontrar uma forma correta de fazer isso. Então vamos começar aqui listando como que funcionam essas operações, né? A primeira delas, o 5 superfatorial, e a segunda delas, o 6 fatorial, tá? Essas duas operações são muito importantes e vão aqui guiar para a gente essa nossa resolução. A primeira operação é o 5 superfatorial. O superfatorial ele tem duas abordagens. Eu trouxe uma delas aqui para vocês, se vocês quiserem saber um pouquinho mais. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre os superfatoriais, eu mostro as duas maneiras de calcular, tá bom? Mas aqui eu vou usar a maneira mais interessante pra gente, né, que vai caber aqui a nós um valor legal nessa nossa questão. O 5 superfatorial, então, ele é baseado, como eu disse para vocês, na multiplicação. E a multiplicação entre quais valores? Vai ser a multiplicação dos fatoriais dos números naturais. Olha que interessante. Diferente do fatorial que só multiplica os números naturais, o superfatorial ele vai aplicar o fatorial em todos os números naturais que a gente for multiplicar. Olha que interessante. Então vai ficar para a gente aqui 5 fatorial vezes 4 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes... Opa! Faltou fatorial, né? Vezes 1 fatorial. Essa é a definição do 5 superfatorial. Aqui vai ficar um número bem grande, tá? 5 fatorial é 120, 4 fatorial é 24, 3 fatorial é 6, 2 fatorial é 2 e 1 fatorial é 1. Mas o objetivo aqui não é a gente resolver esses fatoriais, como eu disse para vocês, vamos tentar encontrar uma forma de simplificar essas operações só para depois, no final, a gente resolver as contas que são mais fáceis. Então venha comigo para você acompanhar essa simplificação. A definição do superfatorial está aqui, beleza, vamos utilizar isso daqui, sem precisar abrir as contas. E agora vamos abrir o nosso denominador, que é essa operação chamada de fatorial. O fatorial é bem parecido com esse, na verdade é esse que parece com esse, né, porque esse aqui é o mais simples, esse aqui é o super. E o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar apenas os naturais, sem aplicar esses fatoriais aqui, certo? Então vai ficar pra gente aqui, ó, 6 vezes 5 vezes 4, até chegar no 1, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Beleza. A princípio, a gente não encontra nenhuma relação entre esse valor e esse, porque aqui a gente tem fatoriais e aqui a gente só tem números naturais multiplicados. Mas é aí que entra a nossa sacada, a parte mais importante, porque usando aqui um pouquinho da nossa análise sobre esses valores, o que a gente pode concluir? O 6 fatorial, ele nada mais é do que a multiplicação desses todos aqui. Se a gente pegar a definição do 5 fatorial, qual seria? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? E olha o que aparece aqui pra gente. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, isso aqui tudo, ó, sem considerar o 6, é igual a 5 fatorial. 5, 4, 3, 2 e 1 multiplicados é o valor de 5 fatorial. Em outras palavras, o 6 fatorial será igual a 6 vezes 5 fatorial. Olha que legal. Isso aqui é uma coisa que funciona sempre, tá? Se você quiser, inclusive, criar uma fórmula para isso, o n fatorial ele é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Isso aqui vale para todos os fatoriais, tá? De qualquer número natural.
beleza? Eu sempre pego o valor e multiplico pelo fatorial do antecessor dele, que é isso aqui que a gente aplicou, isso aqui vale como essa fórmula aqui, beleza? É uma das propriedades dos fatoriais que a gente aprende lá na escola, quando trabalhamos lá, como eu disse para vocês algumas vezes já, né? A permutação na análise combinatória, beleza? Encontramos então uma forma de simplificar. Então, como que vai ficar aqui pra gente? Olha lá. 5 fatorial vezes 4 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 1 fatorial. Temos aqui essa multiplicação toda dividido por 6 vezes 5 fatorial. Mas você percebe que a gente não mudou muita coisa. Mas, olhando para isso aqui, agora a coisa vai ficar um pouco mais simples. Perceba comigo. Primeiramente, o que a gente pode eliminar aqui logo de cara? 1 fatorial. 1 fatorial multiplicado por qualquer outro número é o próprio 1, né? 1 vezes qualquer coisa é o próprio número, então 1 fatorial não faz diferença nenhuma pra gente aqui. Beleza, já podemos cortar ele. A próxima simplificação que a gente encontra é a simplificação do 5 fatorial dividido por 5 fatorial, né? Encontramos valores multiplicando no numerador e dividindo, né? Ou seja, no numerador e no denominador o mesmo valor, 5 fatorial, a gente pode simplificar. E agora aqui vai acontecer uma coisa interessante também. Vou até pegar o roxinho aqui, ó. O 3 fatorial, se a gente abrir a definição dele, ó, 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1, certo? A definição do fatorial aplicada no número 3. 3 vezes 2 é igual a 6, e 6 vezes 1 é igual a 6. Em outras palavras, o 3 fatorial é igual a 6. E como ele está multiplicando também, 3 fatorial pode eliminar com o 6. Ou seja, não tenho mais denominadores. Ficou para a gente aqui como resultado apenas 4 fatorial vezes 2 fatorial e só. Olha que legal. Bem mais simples de resolver, né? O 4 fatorial a gente consegue encontrar o valor dele aqui, ó. 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, pela definição do próprio fatorial, tá bom? 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24, e 24 vezes 1, 24. 2 fatorial é mais fácil ainda. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1. Sempre multiplica o antecessor, né? Até chegar no 1. 2 vezes 1 é igual a 2. Em outras palavras, 5 superfatorial dividido por 6 fatorial se resumiu aqui, né? Simplificando a 24 vezes 2. E 24 vezes 2 é fácil, né, gente? Isso aqui é igual a 48. Chegamos, então, finalmente, no resultado dessa nossa expressão. Percebam que a gente fugiu muito das contas grandes, né, principalmente nessas daqui de cima, e conseguimos encontrar uma forma tranquila de resolver essa questão. Você gostou dessa resolução? Deixe para mim nos comentários se você conseguiu encontrar primeiramente esse valor, se você entendeu aí o que foi feito nessa questão. Agora o nosso objetivo, né, sempre que eu trago aqui nos vídeos, para enriquecer um pouco mais o nosso vídeo, é tentar encontrar esse 48 em alguma dessas operações que estão aqui pra gente, listadas nessas opções de resposta. Você sabe resolver? Sabe qual delas que vale 48? Vamos descobrir juntos aqui nesse momento, tá bom? Começando pelo 4 superfatorial. A gente acabou de ver que o superfatorial nada mais é que a multiplicação dos fatoriais dos números naturais menores ou iguais ao valor, certo? Vamos aplicar isso agora no número 4. Aqui a gente tem o 5 e aqui a gente vai ter aplicado no número 4. Então, 4 superfatorial é igual a 4 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 1 fatorial. Excelente. É a multiplicação desses fatoriais. A gente já tem aqui 2 fatorial, 4 fatorial e 3 fatorial. Só substituir os valores, né? Olha que legal. O 4 fatorial a gente calculou sendo igual a 24. Vezes o 3 fatorial é igual a 6. Ó, a gente calculou aqui em cima, né? E o 2 fatorial é igual a 2. E 1 fatorial é igual a 1. Então, vezes 1 aqui. 24 vezes 6 vezes 2 vezes 1. Se a gente fizer essa conta, ó, 24 vezes 6 vai ficar 120 mais 24, que é 144. E 144 vezes 2 é 288. Olha que legal, parecia difícil, mas não ficou difícil. 288, certo?
24 vezes 6 vezes 2 vezes 1 é igual a 288. Não é a nossa resposta, mas a gente encontrou aqui o valor desse 4 superfatorial. Então a gente já está um pouquinho por dentro aqui dessa operação superfatorial. Você gostou dela? Deixe nos comentários também para a gente saber como que tá aí, né? Se vocês estão gostando ou não desse conteúdo. O próximo valor que a gente tem que calcular é aqui do 6 primorial. O 6 primorial, ele depende, como o próprio nome já diz, de um conjunto de números que eu vou listar aqui para vocês, tá? Chamado de números primos. Eu sempre gosto de listar esses números em todos os vídeos que precisa, para a gente poder lembrar sempre desses valores, tá? Não vou explicar tanto, mas os números primos são 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. São números que têm apenas 2 divisores, caso você queira saber o que é um número primo, certo? Chegamos aqui, então, no valor desses primos, a gente vai listar apenas os números que são menores ou iguais a 6 e vamos multiplicá-los. Essa é a definição do primorial. É a multiplicação dos números primos menores ou iguais ao valor que está sendo aplicado aqui e a multiplicação, só fazer multiplicação. No nosso caso, o 6 não é primo, então ele não entra na multiplicação. Vou pegar apenas os menores, que é o 5, o 3 e o 2. Então vai ficar aqui pra gente 5 vezes 3 vezes 2. E agora é só multiplicar. 5 vezes 3 é 15, 15 vezes 2 é igual a 30. Ufa, chegamos um pouco mais perto agora da nossa resposta, mas ainda não é ela, beleza? Vamos para a próxima, agora temos aqui uma tetração. A tetração é uma operação interessante também, tá? Eu gosto muito dela, trouxe aqui inclusive alguns vídeos aqui no canal já especificando e detalhando um pouquinho mais sobre essa operação matemática, e eu vou mostrar para vocês como que funciona. A tetração nada mais é do que uma torre de potências de base igual a essa base que a gente tem aqui na tetração. Então, o que é uma torre de potências? É uma potência com vários expoentes, vamos dizer assim, potências de potência. E os valores que compõem essa potência de potência são exatamente iguais à base aqui. Então vai ser uma torre de potências somente de números 2. E qual que vai ser a altura, entre aspas, dessa torre? 3, por causa do expoente aqui. Em outras palavras, será então resumido essa operação como sendo 2 ao quadrado ao quadrado. Essa aqui é a definição dessa tetração. Eu tenho 3 níveis, por causa desse 3 aqui, de números 2, por causa desse 2 aqui, certo? Essa é a definição da nossa tetração. Se a gente fizer essa conta, potência de potência sem parênteses, a gente resolve primeiro o expoente, então vai ficar 2 aqui, mantém esse 2, e eleva 2 ao quadrado, 4. E 2 elevado à quarta potência é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 fatores 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 2, 16. Portanto, não é essa o resultado. Mas já foi importante para vocês começarem a aprender um pouquinho sobre essa operação. Caso você seja novo por aqui e nunca tenha ouvido falar sobre essa operação, beleza? E a última, finalmente, a melhor candidata aqui, é o 6 duplo fatorial. Como que funciona o duplo fatorial? O duplo fatorial ele vai multiplicar os números menores ou iguais que 6, naturais, que possuem a mesma paridade do que ele. O que isso significa? A paridade de um número é saber se o número é par ou ímpar. No nosso caso, o 6 ele é um número par, então ele vai multiplicar apenas os pares menores ou iguais que 6. E se a gente listar os números pares aqui, ó, aproveitar esse espaço, os números pares são, começando do zero, mas não vou pôr o zero, 2, 4, 6, 8, 10, só os positivos, tá, que eu estou listando aqui para vocês. E agora a gente vai selecionar os números que são pares, ou seja, desse conjunto aqui, os pares positivos, menores ou iguais que 6. Então a gente vai considerar o 6, o 4 e o 2. É só multiplicar esses três valores. 6 multiplica por 4, que se você não quisesse listar o conjunto ali, né, era só pegar o par anterior a ele, vezes o 2, que também é o par anterior ao 4. Para no número 2, não vai para o zero, tá? Embora o zero seja par. Muito bem. 6 vezes 4 é 24, e 24 vezes 2 é igual a 48, que é exatamente aquilo que a gente queria, né? Reencontramos, então, aqui o valor 48, que é o valor da expressão numérica, valor que a gente queria encontrar. Logo, a opção correta de resposta
Letra D. Se você conseguiu marcar essa opção, parabéns, você acertou, tá bom? Temos aqui 5 fatorial menos 6 primorial vezes 2 termial. São 3 operações interessantes aqui da matemática pura que eu estou trazendo para vocês como curiosidade, para vocês tentarem descobrir, se você já souber, claro, né, a resolver essa questão aqui. Caso você não saiba, fique comigo até o final do vídeo, porque eu vou ensinar vocês todas essas operações, além das operações que estão aqui nas alternativas. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, é muito importante, porque eu trago conteúdo de matemática todos os dias para vocês, conteúdo gratuito, então se inscreva para você acompanhar todos os dias, tá bom? Deixe seu like nesse vídeo, porque isso ajuda bastante aqui o desempenho do vídeo na plataforma, tá? Isso ajuda muito, fortalece muito o meu trabalho e não custa nada para vocês. Sem mais delongas, vamos agora resolver essa questão aqui. Gente, é o seguinte, para poder resolver essa questão, a gente precisa descobrir os valores dessas 3 operações que estão aqui, né, como chamando a nossa atenção nessa questão, né? Temos o fatorial, o primorial e o termial. 3 operações que eu vou resolver com vocês aqui no cantinho, ó. O 5 fatorial eu vou deixar aqui, o 6 primorial aqui e o 2 termial aqui. Muito bem. Descobrindo esses valores, vocês vão perceber que vai ficar muito mais fácil a nossa questão. Vai ficar apenas números e subtração e multiplicação, né? Que são as outras 2 operações que aparecem aqui, beleza? O 5 fatorial, gente, por definição, ele vai ser da seguinte forma. Eu vou pegar o 5, que está aqui sendo aplicada essa operação, né? E vou multiplicar por todos os números menores ou iguais a ele. O que que isso significa? Eu vou pegar o 5... Vou multiplicar por 4, depois 3, 2 e 1. Sempre para no 1, tá, gente? No fatorial, porque senão dá problema, né? Multiplicar por 0, que seria o próximo aqui, né? Seguindo essa sequência, daria problema, porque qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então vamos fazer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O resultado dessas multiplicações é o resultado desse fatorial. 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60 e 60 vezes 2 120. E claro, 120 vezes 1 é o próprio 120. Excelente, gente. Já descobrimos o primeiro valor, né, da primeira operação, 120. Ótimo. Vamos para a segunda, que é o 6 primorial. O primorial, o próprio nome já diz, ele vai nos lembrar um conjunto de números muito importante da matemática básica, chamado de números primos. Vou lembrar vocês aqui alguns números primos. Eu sempre faço isso porque não é todo mundo que conhece. Então, eu vou listar rapidinhos aqui alguns números para a gente poder se familiarizar, tá? O 2, o 3, o 5, 7, 11 e assim por diante. São esses os primeiros valores primos que a gente tem. E qual que é a definição desse conjunto numérico? Gente, são números que possuem apenas 2 divisores, ele próprio e o 1. Esses números são muito importantes na matemática, então lembre sempre desse conjuntinho aqui, tá? Tem muito mais números do que esses, é claro, mas os primeiros aqui já nos ajudam bastante na resolução dessa questão, tá bom? O 6 primorial vai ser o seguinte, eu vou pegar todos os números menores ou iguais a ele, que são primos, e vou multiplicar. No caso, o 6 não é primo, então ele próprio não vai entrar na nossa multiplicação. Olhando para esse conjunto, os números menores ou iguais que 6, que são primos, são o 5, o 3 e o 2. Então são esses elementos que vão entrar na minha multiplicação nessa operação. Então vai ficar 5 vezes 3 vezes 2. Olha que legal. Só fazer isso e vou agora só multiplicar. Lembrando, primorial lembra dos primos, por isso que fica fácil de lembrar, tá bom? 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes 2 dá 30. 30 é o valor do 6 primorial, certo? Agora o 2 termial. Termial vai lembrar a gente de termos. Olha que legal, cada uma das operações nos lembra alguma coisa que vai estar relacionada com a sua definição. Fatorial lembra dos fatores, que são os números que se encaixam na multiplicação, né? São números, os elementos da multiplicação são chamados de fatores, por isso fatorial. Primorial vai lembrar a gente dos primos. E termial vai lembrar dos termos, que são os elementos da adição, né? Termos são os elementos que são adicionados. Então, o termial vai ser exatamente isso. Eu vou pegar todos os números menores ou iguais que 2 e vou adicionar. Em outras palavras, 2 mais 1. E sempre para no 1, tá bom? 2 mais 1 é igual a 3. Excelente, gente. Temos aqui 120, 30 e 3. Percebam que agora vai ficar muito mais fácil para a gente. Ó, o 120, que é o primeiro aqui, vou colocar aqui.
menos o 6 primorial, que é 30, vezes 2 termial, que é 3. Olha que legal. Essa expressão numérica é muito mais simples do que essa de cima. Agora é só resolver. Entre subtração e multiplicação, eu faço a multiplicação primeiro, certo? Então, menos 30 vezes 3 vai ficar menos 90. 120 menos 90. Excelente. E 120 menos 90 é muito fácil, né? Isso aqui é igual a 30. Excelente, pessoal. 30 é o valor que a gente encontrou para a expressão numérica dessa questão. Esse é o valor que a gente queria encontrar. Se você chegou no 30, parabéns, você já acertou a primeira parte do desafio. A segunda parte do desafio que eu conto com vocês aqui é você tentar encontrar esse valor aqui nas alternativas, descobrindo o valor de cada uma das operações e depois associando a que der valor 30 ao valor que a gente encontrou na nossa expressão, sendo ela a resposta correta do desafio, certo? Vamos começar com essa primeira operação, que é a operação chamada de tetração. Você já ouviu falar na tetração? É uma operação onde o expoente fica do lado esquerdo, ao contrário da potenciação, que é quando ele fica do lado direito, certo? Então a gente deve descobrir agora qual é o valor dessa tetração, certo? A definição de tetração, gente, é o seguinte: a base ela vai continuar sendo a nossa referência, assim como lá na potenciação. A potenciação a gente tem, por exemplo, vamos usar o exemplo aqui, né? A potenciação seria dessa forma, né? Com o expoente na direita. A definição é que eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes, certo? Isso aqui dá 8. 2 ao cubo igual a 8. Beleza, isso aqui a gente conhece. Agora, a tetração, ao invés de multiplicar, né, esses valores, eu vou elevar. Ou seja, ao invés de aparecer aqui do lado, ele vai aparecer aqui em cima, formando uma escadinha, níveis de potenciação. Olha que legal. Então, tetração de base 2 expoente 3 vai ficar 2 elevado à segunda potência elevado à segunda potência. 3, ó, repetiu 3 vezes, né? 3 níveis, o valor 2. Agora é só resolver essa potenciação. Percebam que a tetração é uma potenciação, só que escrita de forma diferente. Esses elementos, essas operações novas aparecem em artigos onde a pessoa precisa colocar números muito grandes e não quer representar com potências, né, por exemplo, que além de conseguirem, né, a potência consegue chegar a lugares a números muito grandes, a tetração chega a números muito grandes com valores bem simples, olha que legal, né? Temos aqui a nossa tetração, que é só mudar o lugar do 3, mas ela já muda o valor do nosso número que estamos procurando, certo? Agora, gente, aqui definição de potenciação. Eu tenho uma potência de potência sem parênteses. O que eu devo fazer? Eu devo resolver primeiro essas potências que estão aqui no expoente, mantendo essa base que ficou ali, certo? Então vai ficar 2. O 2 ao quadrado aqui é 4. Em outras palavras, tetração de base 2 expoente 3 é igual a 2 elevado à quarta potência, certo? Agora é só definir. Aqui, né, a gente já viu que 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Muito simples, né? 4, 8, 16. Vou pôr aqui, vai ficar um pouquinho misturado, mas deu para ver que é 16, né? Então vou colocar aqui pra gente, ó, a tetração de 2 a 3 é 16, só para ficar mais claro pra gente, beleza? Não é a nossa resposta, mas serviu para a gente poder aprender um pouquinho sobre a tetração. Se você gostou, deixe aí nos comentários se você nunca tinha ouvido falar dessa operação, bem legal, né? Se você já ouviu falar aqui mesmo no canal, comente aí também, vou ficar muito feliz de saber que você está aprendendo coisas novas aqui comigo, beleza? A segunda operação é a fatorial novamente, só que agora o fatorial de 4. A gente tinha o fatorial de 5 aqui, a definição vai ser a mesma. Vou começar aqui com vocês da seguinte forma. Vou pegar o 4, que é o número que está sendo aplicado a essa fatoração, e vou multiplicar por todos os números menores ou iguais a 4. Então vai ficar 3, 2 e 1. Esses pontinhos representam para a gente a multiplicação. Então 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Essa é a definição do 4 fatorial. 4 vezes 3 é 12 e 12 vezes 2 é 24. Excelente, descobrimos mais um valor, mas infelizmente não é a nossa resposta. Mas, como a primeira vez, né, a gente serviu aqui para aprendermos um pouquinho mais sobre essas operações. Eu gosto de trazer essas operações nas alternativas porque é uma chance da gente poder aprender coisa nova
e conseguir descobrir coisas novas da matemática, certo? Por isso que eu gosto de trazer assim e deixo o vídeo um pouco mais completo, um pouco mais cheio de elementos que fica mais interessante, acredito eu, certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal se você ainda não for um inscrito, curta esse vídeo, tá? Lembra disso, porque fortalece muito aqui meu trabalho e eu sei que vocês estão gostando do conteúdo, beleza? Agora o 6 primorial. Não precisamos resolver. Por quê, professor? Olha aqui. Já resolvemos o 6 primorial e ele já está aqui com o valor dele igual a 30. Então, o 6 primorial, que é 5 vezes 3 vezes 2, é igual a 30. Olha que joia, hein, gente? Já descobrimos e 30 é o valor que a gente queria. Olha que legal. 30 é o valor que a gente gostaria de encontrar, então descobrimos a resposta correta desse exercício. A alternativa correta dessa questão é a alternativa letra C. Só que nesse ponto da questão falta para a gente apenas uma operação e eu não vou deixá-la de fora, né, gente? A gente já viu aqui o termial, a definição dele, ver com um número maior vai ser mais interessante para a gente poder entender como que funciona essa operação. Vamos comigo até o final? Não perca esse momento, tá? Não saia do vídeo ainda. Vamos agora acompanhar a resolução do 6 termial, beleza? O 6 termial, ele funciona, igual eu falei para vocês aqui, né? Como adição, né, de termos do número que está sendo aplicado por todos os outros números menores ou iguais a ele. Então vai pegar o seguinte, o 6 é o primeiro, vai adicionar ao 5, que é o menor que ele, né, o antecessor dele, que vai adicionar ao 4 e vai adicionar o 3, e assim, gente, até chegar no 1, olha lá. Vai decaindo de 1 em 1, pegando os antecessores e adicionando. Muito simples. E como se trata de adição, é muito mais fácil que multiplicação. Então agora só dá pra gente fazer, inclusive, de cabeça essas contas, né? 6 mais 5 fica 11. 11 mais 4, vai juntando aí, fica 15. 15 mais 3 fica 18. 18 mais 2, 20. E 20 mais 1 é igual a 21. Muito bem. Descobrimos essas 4 operações. A única que estava correta é a alternativa letra C. Então, se você gostou, se você acertou, deixe nos comentários aí, vou ficar muito feliz em te receber por aqui. É uma alegria que você esteja nesse momento do vídeo, tá bom? Eu te vejo amanhã porque tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. Um grande abraço a todos vocês e até lá. Fiquem com Deus.